na chamada coleção dos manuscritos do Mar Morto, nós temos uma informação importante também. Essa imagem que vocês estão vendo é das cavernas de Hirbet Qumran, no deserto de Israel. Em Hirbet Qumran foram encontrados aqueles famosos pergaminhos do Mar Morto. E o que esses pergaminhos trazem de importante para nós? Uma biblioteca imensa, que traz não apenas cópias bíblicas que foram escritas antes de Jesus, bem como comentários do judaísmo antigo. Ou seja, quando você estuda os escritos do Mar Morto, você não só vê a cópia da Bíblia que eles produziram, os judeus que ali estavam, como também o que eles entendiam de profecia, de história, de Messias. E isso é importante porque nós temos uma história que está fragmentada. Então a pergunta é, na época de Jesus, os judeus também tinham uma ideia de um anti-Messias, de um anticristo? O que nós encontramos ali? Você vai encontrar a referência a Belial, alguns manuscritos trazem Beliar. E o que esse Belial seria, ou Beliar? De acordo com a regra da comunidade, um dos manuscritos encontrados ali em Qumran é dito assim: toda a obra de falsidade é domínio de Belial, a sua mão estende-se contra os justos. Também no livro da guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas diz: Belial lidera as forças das trevas contra os filhos da luz. Então esse Belial, ele é mencionado nesses manuscritos como sendo um inimigo do povo de Deus, que viria atacar o povo de Deus, e ele tinha uma campanha anti-messiânica. Então, alguns comentaristas presumem que já havia ali naquele judaísmo de Qumran, naquela comunidade judaica, uma ideia, ainda que embrionária, daquilo que os cristãos chamariam mais tarde de anticristo. Lembra que essa ideia já vem então de Daniel, do pequeno chifre, você tem ecos dela em Qumran e também no cristianismo. 3 elementos. Vamos falar mais um pouco sobre os manuscritos do Mar Morto, outras informações que eles nos dão. Nos textos, como o Caminho de Damasco, é dito que esse Belial é o homem da mentira, e ele tem o espírito do engano, e ele é descrito como alguém que engana o povo de Deus, corrompendo a lei e pervertendo a verdade. Ele se opõe aos filhos da luz e será julgado no fim dos tempos. Também você tem no Pesher de Abacuc, a referência a um certo rei de Quitim, que é um outro codinome para Roma, e esse rei de Quitim, provavelmente rei de Roma, aparece como uma figura opressora que persegue o povo de Deus. Ele blasfema contra os fiéis, ecoando descrições do anticristo que estão em Daniel e mais tarde aparecerão no apóstolo Paulo. Também outros textos de Qumran, ainda do Pesher de Abacuc, falam de um certo sacerdote ímpio ou sacerdote perverso, Kohen HaRasha, e ele persegue o mestre de justiça, que seria o Messias. Aí que deixa-me explicar. Alguns pensam que o mestre de justiça seria um líder da comunidade. Outros pensam que seria uma figura do Messias. Outros pensam que seria as duas coisas, o líder da comunidade que antecede a vinda do Messias. E esse sacerdote ímpio é acusado de enganar o povo, rejeitar a verdadeira Torá, profanar o culto, transgredir a lei, perseguir o líder justo da comunidade, como eu falei, algo que alguns interpretam como sendo a morte ou o exílio do mestre de justiça. Só para refinar bastante a argumentação com vocês, os manuscritos do Mar Morto, às vezes, falam de 2 Messias vindouros. 2 Messias. Um que seria de uma raiz, outro de outra. E um que seria sacerdote, outro que seria rei, por exemplo. E esse inimigo frontal do Messias iria perseguir o povo de Deus, iria trazer mentiras, ele iria transgredir a lei, e ele apareceria no fim dos tempos. Aí você deve estar me perguntando, Rodrigo, onde que essa comunidade de Qumran teve acesso às informações? Quais são as profecias? Bom, nós não sabemos. Há muita coisa que havia de profecia no passado que se perdeu. Por exemplo, certamente havia alguma profecia de tempo cronológica que apontaria a época em que o Messias deveria nascer, porque os magos do Oriente dizem que Deus mostrou para eles uma estrela no Oriente e essa estrela os conduziu até onde o Messias estaria. Agora, para esses magos do Oriente, que muitos interpretam serem sábios da Pérsia, interpretarem que um sinal luminoso no céu era o sinal do Messias e que eles deveriam seguir esse sinal,
alguma profecia de tempo deve ter sido aplicada ali, e nós não temos acesso a ela. Grande parte do que foi produzido do conhecimento antigo, infelizmente, se perdeu. Hoje nós temos fragmentos de história que nos permitem reconstruir, ainda que hipoteticamente, um quebra-cabeças de 1000 peças, das quais 900 e tantas se perderam, compreende? Então, agora que eu já mostrei para você que a origem da ideia do Pequeno Príncipe, essa foi forte, hein? Vai virar recorte. A origem do Pequeno Chifre, agora o Saint-Exupéry até virou no túmulo lá. Não é o Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry, eu estou falando do Pequeno Chifre de Daniel. A alusão mais antiga que temos a esse personagem escatológico é no livro de Daniel. Quando eu falo escatológico, eu me refiro ao fato que esse anticristo é esperado para o tempo do fim. Daniel o descreve como um pequeno chifre cheio de blasfêmias, que muda a lei de Deus, que persegue o povo de Deus, que é cheio de mentira. E depois, nos manuscritos do Mar Morto, nós temos essa figura trabalhada como sendo um sacerdote ímpio, como sendo Belial, como sendo um homem de mentiras, que se levanta em guerra contra os filhos da luz. Ele também quebra a lei de Deus, etc.